Fala pessoal, tudo certinho? Aqui é o Renan, coordenador do AlphaX, e hoje eu vim falar para vocês qual o orçamento ideal ali para a gente conseguir colocar, em uma campanha de Google Ads, para a gente conseguir gerar um retorno ali expressivo aí nos primeiros meses, nas primeiras semanas, para a gente poder iniciar, né? Com isso, eu vou pegar alguns exemplos aqui também no computador para poder explicar hoje esse capítulo para vocês, tá? Hoje a nossa conversa é sobre um tema que todo dono de restaurante ou pizzaria já se perguntou. Quanto investir em Google Ads, né? A ideia aqui não é jogar números soltos, é mostrar como calcular de forma estratégica para que cada real investido volte em forma de pedidos, clientes e faturamento. Então, não adianta a gente investir para brand, tá? Não adianta a gente colocar dinheiro para fortalecimento de marca apenas, tá? Fortalecimento de marca é importante, mas o que vai deixar a sua empresa saudável é o faturamento, é o dinheiro, beleza? Com isso, eu vou trazer alguns tópicos aqui bem importantes, tá? Por que o Google Ads é a principal ferramenta para o delivery? O que influencia no custo das campanhas? Como calcular o orçamento ideal passo a passo? 3 modelos de orçamento, pequeno, médio e expansão. Estratégias para multiplicar os resultados sem aumentar o gasto. Exemplos práticos e simulações reais. E uma checklist para a gente conseguir aplicar imediatamente, mais rápido, tá? E o importante da checklist é que a gente dá uma refrisada, né? Vamos iniciar aqui no primeiro tópico. Por que o Google Ads é essencial para o delivery? A gente tem que primeiro se perguntar isso, né? O cliente, então, já está com a intenção clara de compra. Normalmente, quando a gente está dentro do Google Ads, a gente já sabe que tem a intenção clara. A gente já vai, o cliente já pesquisa ali, ele já vai atrás. Então, ele tem a intenção clara de compra. Como, por exemplo, quem digita pizza delivery perto de mim não está só se pesquisando, né? Está decidindo a pedir. O Google Ads conecta essa intenção com o seu restaurante, o que gera conversão, gera dinheiro, tá? Diferente de redes sociais, onde você precisa convencer a pessoa e sair do que está fazendo no Google Ads, ela já vem preparada, tá? E qual é a vantagem para o delivery? Mais pedidos em horários de pico, mais ligações diretas, mais reservas e pedidos no site. E também que seria ali nos pedidos no site seria ali o cardápio digital, tá? Com isso, em média, 40% das buscas de delivery terminam em pedidos em até 1 hora e 70% dos pedidos de comida online começam no Google, beleza? Então o Google ele é muito importante porque acaba que você consegue gerar muita conversão de forma online sem a pessoa sair de casa, então você acaba que não tem muito custo. Então isso é muito importante por conta disso, faturamento, tá? O seu bolso vai começar a encher. E se você não aparece no momento de busca, quem aparece é o seu concorrente. Então, se você não investe em Google Ads, se você não investe em tráfego pago, o seu concorrente está investindo e você está deixando de ganhar dinheiro. Show de bola? Agora vamos partir para o próximo tópico. O que influencia no custo da campanha? O orçamento ideal depende de vários fatores. Concorrência local, ticket médio, palavras-chave escolhidas, qualidade do anúncio e da página e a taxa de conversão. Vamos por passos, né? Vamos certinho aqui. Iniciando pela concorrência local. Regiões com muitas pizzarias e hamburguerias disputam o mesmo clique. Então, vamos supor, deixa eu dar um exemplo para você a nível nacional. Quando você vai rodar, por exemplo, um e-commerce, um site ali de vendas, como se fosse um site, vamos supor, um site de vendas de camiseta, se você rodar no Google Ads a nível Brasil, para você entregar no Brasil inteiro, você entra dentro de um leilão. Então acaba que dentro desse leilão você disputa com várias pessoas. Cara, você está disputando ali com a Nike, você está disputando com a Adidas, por exemplo, vamos vir aqui para uma parte de tecnologia, com a Acer, com a Razer. São uma disputa muito grande, dependendo do seu nicho. No caso de uma pizzaria, não faz sentido você colocar a nível nacional. É um nível mais geolocalizado ali, né? Mais de negócio local. Que você entra na disputa ali, né, com seus concorrentes de pizzarias, de forma indireta e direta, né? E isso aumenta o seu CPC, seu custo por clique, tá? Outra coisa que influencia é o seu ticket médio. Então, quem vende pratos de 20 precisa de mais volume. E quem vende pizzas de 80 pode investir mais por pedido, beleza? Palavras-chave escolhida. Pizza delivery pode custar 2,50 o clique. Pizza barata perto de mim pode custar 1,80. Então, dependendo do que você gerar ali de informação para o seu cliente de pesquisa, para aparecer o seu anúncio, ou você pode deixar mais caro ou mais barato, tá? Qualidade do anúncio e da página. Se o anúncio é relevante e a página de pedido é rápida, o Google cobra menos por clique.
Então acaba que se você tem uma jornada do cliente, né, um UX ali muito top, você consegue ter mais conversões e diminuir os seus custos, né? Seus custos por clique ali, seus custos por aquisição diminui. Show de bola? E a taxa de conversão. Se 100 pessoas clicam e 15 pedem, o custo por pedido é 1. E só 5 pedem, o custo triplica. Então, quanto mais pedido a gente tem, o custo diminui. Quanto menos pedido a gente tem, o custo aumenta. Beleza? Como calcular o orçamento ideal? Então, defina seu ticket médio e margem. Então, vamos colocar como exemplo aqui, um ticket médio igual de R$60 de uma margem líquida de R$20. Então, o seu preço de venda ali é R$40, né? E no caso, a gente teria ali um investimento por pedido de R$20, uma margem líquida de R$20. Qual é o passo 2? Estime o CPC médio. Exemplo, 2,50 por clique. Em média, realmente é esse. Normalmente em torno ali de 1,80, 2,50, tá? E calcule a conversão. A cada 10 cliques, ou seja, R$25 investidos, eu tenho 2 pedidos. Então, meu custo por pedido, meu CAC ali, é 12,50. Compare com a margem. Então, compare com a sua margem de lucro. Se cada pedido dá R$20 de lucro, sobra R$7,50 de lucro líquido, mesmo pagando a mídia. Então, você acaba gerando conversão e liquidez em cima desse seu investimento, o que é um bom retorno. Show de bola? Escale conforme a meta. Então, meta de pedidos é 100 pedidos por mês. Orçamento é 100 vezes 12,50, que é o seu custo por cliente ali, né? O seu CAC, custo por pedido, que acaba dando 1.250 de investimento por mês. Então, você entende que ele gera uma estimativa para você ali de um investimento ideal com base numa média que você gera, né? E o investimento ideal ali que a gente precisa ter por mês é 1.250, tá? Então a gente tem um investimento ali de R$40 diários, que dá R$1.200 por mês, a gente consegue já trazer um resultado bem positivo. Show de bola? E modelos de orçamento por porte, tá? Pequenos portes. Então, empresas ali para testes iniciais, para crescimento, para growth, né? De R$30 a R$50 diários, tá? Meta, a gente precisa estipular uma meta. Então, 1 a 2 pedidos extras no dia. Então, o que significa 1 a 2 pedidos extras no dia? No tráfego pago, para ele se pagar, você precisa ter pelo menos 1 a 2 pedidos através do tráfego pago, que é o extra. Ideal para validar cardápio e público. Então, quando você tem esses extras, você acaba tendo dados e você consegue validar esses públicos. Show de bola? Médio porte, delivery consolidado. Então, esse é um delivery ali que já tem ali uma contingência um pouco maior, né? Não tão grande, mas já um pouco maior. Tem um investimento ali de 80 a 150 por dia. Meta de pedidos para poder se pagar esse investimento. 4 a 8 pedidos extras no dia. Então, tem que acontecer essas vendas dentro do tráfego pago. Show de bola? Bom para pizzarias, hamburguerias, marmitarias em bairros mais movimentados. Beleza? E criação ali, né, lojas de grandes portes, empresas de grandes portes, de 200 a 400 reais por dia de investimento e tem uma meta de 10 ou mais pedidos extras no dia para conseguir se pagar ou lucrar a sua operação. Fechou? E é ideal para franquias, deliveries, redes nacionais, né? Como, por exemplo, ali um Outback da vida, um McDonald's da vida. Um McDonald's ele tem um marketing mais interno, mas a gente está querendo dizer sobre isso. Show? Agora partindo para o próximo tópico, estratégia de otimização dessas campanhas, né? Então, para a gente conseguir ter esse investimento, a gente precisa ter uma estratégia de otimização para fazer sentido esse investimento, para a gente conseguir gerar conversão com esse investimento, tá? Então, segmentação geográfica padrão, tem que ter segmentação geográfica para os nossos restaurantes. Isso é algo que eu estou trazendo em todos os capítulos, porque não faz sentido você colocar a nível nacional. E também não faz sentido você colocar um raio de, sei lá, 500 metros. Você precisa de clientela nova, né? 500 metros, provavelmente todo mundo conhece vocês. Horários certos. Então, colocar o horário onde o delivery atende, né? Não faz sentido você colocar em um horário ali que vocês não estão funcionando, porque acaba que você não vai conseguir gerar leads qualificados, você também não vai conseguir vender, né? E você vai estar aumentando seus custos por conta disso. Palavra-chave de alta intenção, então, pedir pizza agora, delivery 24 horas, delivery ali também, ligação, delivery para ligação, um botãozinho para clicar, né, nesse pedido de ligação, tudo isso que consiga gerar direcionamento para o seu público e com o direcionamento do seu público você conseguir converter de forma rápida, tá?
Essa questão das palavras-chave é uma questão de direcionamento, um direcionamento detalhado. É igual, praticamente ali, igual meta-ads. Palavras-chave negativas significa ali para você tirar esses leads qualificados, né? Você precisa tirar essas pessoas do seu funil onde você tem certeza que não vai comprar com você. Então, eu dei um exemplo no último capítulo ali. Você vende uma pizza de R$ 120, ou seja, você é uma pizzaria high ticket, né? Não faz sentido você ter uma clientela que gosta de pesquisar pizza barata, porque ele não vai comprar de você. Então, você acaba que você vai desperdiçar clique, você vai desperdiçar investimento, beleza? Campanhas de chamada direta. Então, clique, ligação, entre em contato, faça já o seu pedido. Tudo isso precisa ter uma chamada de ação muito direcional, muito certeira, para o cliente conseguir fazer o seu pedido. Remarketing no display, então, impactar quem já abriu o cardápio, mas não pediu. O display ele ajuda a gente ali a gerar um remarketing, né, de clientes que não chegou a pedir com vocês. Isso faz com que você reative clientes da base e você gere mais faturamento, você aumente seu ticket médio, tá? E o Google Maps Ads, onde você consegue integrar o seu Google Ads com o Google Maps, né? E aparecer quando a pessoa procura delivery perto de mim. Aparece sua localização, aparece seu horário de funcionamento, aparece o link para fazer pedido. Então dá para fazer dessas formas, tá? E vamos partir agora aqui para o próximo tópico, que é o exemplo prático, tá? Vamos fazer a seguinte simulação, tá? Existe uma pizzaria, a pizzaria chama Meirelitos, tá? E ela tem como ticket médio R$ 50. É uma pizzaria barata, tá? E o CPC médio dela é de R$ 2 e uma conversão de 15%, tá? Com isso, ele teve 100 cliques, né? Ou seja, com R$ 200 ele teve 100 cliques e desses 100 cliques ele teve 15 pedidos. Qual foi o custo por pedido disso? O custo por pedido disso foi de 13,33. O faturamento, então, ou seja, 15 vezes 50, que é o ticket médio que ele possui, né, é igual a 750. Então, se ele teve uma taxa ali de 15%, ele teve 15 pedidos, ele teve um faturamento ali de 750. Por quê? Porque ele tem que fazer a multiplicação do quantos clientes pediram, né, vezes a quantidade ali, o valor do seu ticket médio, beleza? É a média ali dos seus pedidos. E qual foi o lucro líquido estimado? Com base no investimento que ele teve, foi de R$ 300, tá? Se investir R$ 1.500 mês, gera em torno de R$ 5.600 em vendas, tá? Com isso, a gente precisa ir para a parte de conclusão mais checklist. Resumidamente ali, o orçamento ele não é um número fixo, é proporcional à sua meta de vendas. Então, conforme você vende mais, conforme mais você otimiza a sua campanha por segmentação de palavra-chave, segmentação de localização, segmentação de horário, e você consegue vender mais com isso, mais você está propício a investir mais, porque você ganha mais dinheiro e você precisa investir mais. E você vai gerar uma contingência maior. Então, acaba que a sua campanha, o seu anúncio pede mais investimento, pede mais dinheiro para você conseguir gerar mais retorno, mais conversão, beleza? A conta certa é ticket médio mais CPC mais taxa de conversão mais meta de pedidos, beleza? O segredo é investir com foco em intenção de compra e otimização constante. Então, otimizar sua segmentação de palavra-chave, segmentação de público-alvo, horário de funcionamento e geolocalização. Tudo isso é muito importante. Quanto mais direcional você trazer para o seu público-alvo, mais vendas, mais retorno você consegue ter, tá? Agora vamos partir ali para o nosso checklist prático, beleza? Defina um ticket médio e margem de lucro. Então você precisa... Como é que eu consigo definir meu ticket médio? Pega a sua semana, seus 7 dias, e analisa quais foram os pedidos que mais teve, né, nesses dias. E analise o valor desses pedidos. Se você teve uma média ali, vamos supor que você teve 80 pedidos de R$ 25 e você teve 20 de 35, né? Em média, o seu pedido está em torno ali de 30 a R$ 25. Esse é o seu ticket médio, tá? Então, a quantidade de pedidos que você teve maior é o seu ticket médio, beleza? E também a sua margem de lucro. Então, tem um preço de venda e tem um preço de custo e um preço de venda, para você identificar a sua margem de lucro. Estime o seu CPC da sua região. Então, normalmente você precisa rodar a campanha para você estimar seu CPC,
pelo menos umas 2 semanas aí, você consegue estimar seu CPC com base no alcance, com base no investimento, com base nos cliques nos links, e aí você consegue analisar o seu CPC médio, tá? Calcule a taxa de conversão inicial. Então, assim, rode essas 2 primeiras semanas e analise com base no seu investimento qual foi a sua taxa de conversão, tanto da primeira semana quanto da segunda semana, para saber se teve uma crescente ou uma decrescente, tá? E descubra o custo por pedido. Então, o quanto você investe e o quanto que você vendeu, tá? Você fazendo isso, você consegue, quando você divide o investimento com vendas, você tem o seu custo por pedido. Show de bola? Estabeleça meta de pedidos. Você estabelecendo meta de pedidos, você consegue identificar quanto que você precisa vender em ads para você conseguir se pagar a operação. Show de bola? Monte um orçamento mensal e proporcional para sua operação. Até para você não gastar demais e não fazer sentido você gerar leads desqualificados, você gastar demais, tá? E ajuste semanalmente com a base em dados reais. Então, o que significa isso? Ajustar semanalmente com base em dados reais. Otimização de campanha, tá? Você analisa dados da sua campanha, então vamos supor que você teve um investimento ali em ads de R$ 1.200, você teve um CPC ali de mais ou menos 2 ou 1,80, né? Você teve um CPM de 15 a 20 reais e você teve uma conversão ali de mais ou menos 40 pedidos por aí. Existe um gargalo nessa análise, tá? Qual é o gargalo? Um desses gargalos é o CPM. O que significa o CPM? É o custo por 1.000 impressões, né? Qual foi o nosso custo por clientela? Se você acha que 40 pedidos foi muito pouco, existe um gargalo atrás desses pedidos, que é o CPM. Por quê? Quando a gente tem um CPM muito alto e pedidos baixos, significa que a gente está errando no direcionamento do público. Então otimize a campanha, vai na segmentação do público e veja no que você está errando. Qual das pesquisas está com custo maior? Qual das pesquisas estão com custo menor? Qual palavra-chave está com custo maior? Qual palavra-chave está com custo menor? Né? Qual posicionamento está convertendo mais? Qual outro posicionamento que está convertendo menos? Tudo isso é otimização, porque você tira lead desqualificado, tira o lead desqualificado da sua base, do seu funil, e você deixa só realmente quem compra de você e quem gosta de você, tá? E conforme até o exemplo explica, com isso você não investe no escuro, você investe com estratégia, sabendo exatamente quanto cada pedido custa e quanto ele retorna para o seu caixa. Show de bola? Pessoal, é isso a explicação de quanto que a gente deve investir em média ali no nosso tráfego pago para o Google Ads. Em média, a gente tem que ter um investimento ali de R$ 1.200, tá? Em R$ 1.200 a gente já consegue trazer um retorno positivo ali para os seus clientes, ou você que tem um negócio, um restaurante, você já consegue trazer um resultado bem positivo com esse investimento, tá? Por mês. R$ 40 diários, R$ 280 semanais, R$ 1.200 mensais. Show de bola? Pessoal, quero agradecer pelo capítulo, tamo junto e até mais.